Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa nova palestra do projeto Vive a Música, da Escola de Música do FMG. Meu nome é Rodrigo Olivares e hoje vou apresentar parte das pesquisas que eu desenvolvi na UFMG com relação ao contrabaixo. O nome da palestra é Pesquisa em Música do Contrabaixo na Performance. Primeiro que tudo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Olivares, eu sou natural do Chile e eu sou formado bacharel em contrabaixo acústico na Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza, Argentina. E a partir de um intercâmbio acadêmico, eu cheguei ao UFMG e continuo meus estudos de pós-graduação no mestrado e doutorado. Então, para começar esta palestra, eu quero comentar como é que chegou minhas decisões, meus interesses por a pesquisa em música. Vocês vão ver algumas imagens onde estou, primeiramente, tocando na Orquestra Sinfônica da Universidade Nacional de Cuyo. Aqui vocês veem que eu estou fazendo uma masterclass de contrabaixo acústico com um contrabaixista chamado Thomas Martin, ele é de Inglaterra. Aqui vocês podem observar que eu estou fazendo repertório de música de câmara, de formações pequenas para cordas friccionadas. E a última foto é minha incursão com a música popular, em um trio de jazz. Porém, entre todos esses elementos que vocês veem, existiu o interesse da aprendizagem de outros elementos que sustentem a prática de performance do meu instrumento. É por isso que eu me interessei pela pesquisa em música. E a partir desse roteiro de situações que aconteceram sobre minha formação em música, eu consegui perceber que há três pontos importantes como você chega ao fato de você desenvolver uma pesquisa em música para a performance. Primeiro que tudo, eu acho que você tem que existir o interesse em relação a algum assunto específico do seu instrumento ou algum assunto específico de alguma obra que pode ser inédita, que conheçam algumas pessoas, ou talvez pode ser algum estilo musical que você tem interesse de você aprofundar ou você aprender de alguma maneira. Também existe o fato de que em alguns instrumentos tem técnicas específicas que você quer aprofundar, apresentar de alguma maneira para a comunidade musical. Também existem em pesquisas em música a questão de estudar algum instrumentista que seja destacado, que seja importante para o repertório, para o instrumento. E aí você consegue poder fazer entrevistas com ele, conseguir relatos de performances antigas que ele realizou, analisar elas. Existem diversas opções que você tem para você estudar a um instrumentista. E o último tópico seria a questão de uma necessidade que pode existir no ambiente musical que você convive. Por exemplo, você está em uma escola de música, precisa ensinar para uma faixa específica de alunos, ou alguma necessidade pessoal de você aprender algo para o ensino do instrumento ou para o ensino da educação musical. E aí, a partir daí, você pode elaborar um material de ensino específico para essa pesquisa. O segundo ponto que eu queria apresentar é a questão da criação dessa pesquisa, como você desenvolve ela, né? E a partir de uma partitura ou de um texto, você tem diversos tipos de elementos que você pode apresentar isso para a comunidade musical. Por exemplo, a criação de um artigo ou textos mais extensos, como pode ser um TCC, uma dissertação ou uma tese na pós-graduação. Também a questão de um texto, a gente tem que falar que não somente um texto escrito ou caligráfico é que você pode utilizar para uma pesquisa. Você pode criar um arranjo, por exemplo, que esse pode ser parte desse interesse que você tem de realizar uma pesquisa. Ou você pode compor uma música que você acha que pode ser interessante para a comunidade musical. E o último aspecto que está relacionado à necessidade de ensino do instrumento é como você elabora essa criação a partir de um método
ou de partituras, ou de técnicas de instrumento que eu já citei no tópico anterior. E o último elemento importante é a questão de a performance em si, de fato, como você apresenta isso para essa comunidade, esse resultado que você consigue em relação a essa pesquisa e a essa criação que você desenvolveu. Então, essa realização está sempre ligada à questão de você executar seu instrumento, ou tocar essa composição, esse arranjo, essa música que você compôs, né? Também a aplicação desse novo material de ensino que você desenvolveu em lugar de ambiente musical que você convive. E o último são apresentações em público, que esses podem ser tanto para a comunidade em geral ou também para uma comunidade específica, através de algum congresso que você apresente essa pesquisa. Então, terminando brevemente esse recursos que eu apresentei, obviamente existem disciplinas na FUMEG, inclusive, sobre pesquisa em música que você pode procurar. Existe uma bibliografia extensa que cita esses elementos. Eu vou comentar alguns elementos que eu realizei sobre as pesquisas que eu desenvolvi e algumas que eu colaborei também. A primeira delas que eu quero falar é uma pesquisa que iniciei já chegando no FUMEG sobre uma iniciação científica de uma obra que se chamava Divertimento Opus 48 para flauta, viola e contrabaixo, desse compositor que é Valerian Guignon, que é um compositor polonês, e ele tinha uma peça que era bastante desconhecida para o meio musical do contrabaixo. E é uma peça que também tem a característica de ser pouco executada. Existem poucas gravações dessa música. Então, o primeiro contato que eu fiz foi obter um manuscrito dessa música a partir de um conservatório que existe em Potsdam, e eles facilitaram escaneado esse manuscrito. E a partir daí eu realizei uma análise da escrita idiomática para o contrabaixo desse divertimento Opus 48. E uma coisa que é interessante desse Opus 48 é que existem alguns elementos que não são muito frequentes de observar em la escrita idiomática para o contrabaixo. Vocês podem observar aqui que existe uma passagem virtuosística do contrabaixo com o uso de pizzicatos e arcos simultâneos. Aqui você podem observar que o contrabaixo está tocando com arco, porém, entre essa ligadura entre o mi e o mi bemol, existe lo que se podría llamar un acorde que es realizado a partir de un pizzicato, que son con las cordas soltas do contrabaixo. Então, a partir dessa primeira nota que está sendo executada, essas outras três, o contrabaixista faz simultaneamente esse pizzicato, né? Eu vou apresentar brevemente um trecho como seria essa execução. Como último elemento vou apresentar é o uso de cordas soltas no contrabaixo a partir de três elementos que são específicos. O uso do variolage, que isso significa em francês estranha mistura de cores, que poderia ser um elemento tímbrico que indica essa técnica no contrabaixo a partir do uso das cordas soltas. O uso de bicordes e o uso de arpejos, sempre utilizando as cordas soltas do contrabaixo, ou seja, não apertando com os dedos da mão esquerda, senão somente utilizando o arco e as cordas soltas do instrumento. Eu vou apresentar um trecho para vocês como é que seria essa realização. A segunda obra que eu vou apresentar é também outra peça que é pouco conhecida no meio musical. Essa obra se chama Sonata Antigua para Contrabaixo e Piano, desse compositor colombiano chamado Fábio González Zuleta. Essa obra tem a particularidade que foi a primeira obra escrita para essa formação na Colômbia. Uma obra que também é pouco executada tanto na Colômbia quanto no exterior. E a partir de la obtenção desse manuscrito, a gente percebeu que existe
desconhecimento dessa obra e das técnicas que oferece essa partitura. Uma coisa que é muito importante e que é realizado na pesquisa em música é o análise caligráfico da partitura. Você vê que no manuscrito existe aqui uma assinatura do próprio compositor, que é de punho e letra do compositor, e ele escreve uma dedicatória para um contrabaixista, que seria esta pessoa aqui, que se chama Otto Stigmeyer, e que foi um contrabaixista que ele tocava naquela época na Orquestra Sinfónica Nacional da Colômbia, por la década dos 60, y quien Fabio González Zuleta dedicó esa obra para ese contrabaixista. Então, analisando a partitura, podemos saber esse elemento musicológico, histórico, em relação a essa obra da Sonata Antigua. Como vocês podem observar, o título dessa obra, Sonata Antigua, remete muito a lo que é o término antigo. E, de fato, o compositor escreve de uma maneira antiga, imitando elementos do barroco. Por isso, o título é tão subjetivo na questão de chamar Sonata Antigua, né? E aqui vemos como o compositor apresenta esse elemento a partir do uso de algumas técnicas do barroco, por exemplo, o uso do baixo contínuo ostinato, ou seja, de um baixo que se repite continuamente a partir de todo o movimento da obra. Por exemplo, aqui existe uma passacaglia, que em espanhol o compositor escreve como passacalle, sobre um tema dado, e essa passacaglia, esse baixo é repetitivo em todo esse segundo movimento dessa obra a partir de lo que o compositor escreveu. E isso é realizado pelo contrabaixo acústico. Vou deixar um trecho de uma gravação histórica onde o próprio Stigmeyer toca essa obra. Outra pesquisa que eu quero apresentar hoje é estudo de uma peça de um compositor argentino chamado Pablo Aslan. Pablo Aslan é um contrabaixista popular, apesar que ele tem formação erudita, e ele atualmente mora em Nova York. Pablo Aslan, além de ser professor, ele é compositor e arranjador. Y él en 1998 escribió una pieza llamada Desde el Hondo Bajo Fondo, que inspirada en un tango argentino. Y esa pieza tiene una intención totalmente didáctica para explicar las técnicas idiomáticas que existen en un tango no contrabaixo. Eu vou apresentar algumas delas a partir de uma performance que eu realicei. Porém, primeiro que tudo, eu quero apresentar alguns elementos de como a gente realizou esse tipo de análise em relação à música. Segundo alguns contrabaixistas, e especificamente falando de um chamado Juan Pablo Navarro, ele utiliza um tipo de análise que explica algunos tipos de fraseado, o sea, de frases específicas que se realizan en el contrabajo, y que se realizan en un tango específicamente. O primero de ellos que yo quiero llamar es el fraseado abierto, o fraseado abierto, que sería en español, que es una realización de un grupo de corcheas que está de forma descendente y que son acentuadas primeramente en un tempo fraco y de carácter lírico. Então, vocês veem que, por exemplo, nessa nota, o Lá, que está ligado ao Si bemol, esse Si bemol está com uma acentuação. E essa acentuação quer dizer de que não é valorizado o tempo forte, sino o tempo fraco a partir do acento, ou seja, deslocando a acentuação que existe na música. Eu vou apresentar esse trecho, como é que seria realizado. O segundo elemento que eu quero apresentar é o uso do fraseado fechado, ou em espanhol que seria o fraseado cerrado. O fraseado fechado
ele tem a característica de notas repetitivas e que estão sempre descendentes, né? Então, aqui observamos como é que esse fraseado fechado está marcando a repetição de um motivo a partir de um grupo de quatro notas. Por exemplo, aqui o Fá, que repite, aqui o Mi, que repite, o Ré, que repite. Então, e sempre descendente. Então, essa característica é específica desse fraseado fechado, que é marcado no uso do tango argentino. E o último elemento da análise dessa obra de Pablo Aslan seria o fraseado estendido, que a característica dele é começar essa frase a partir da metade do segundo tempo do compasso e que conclui a melodia em um compasso subsequente. Vocês podem observar que aqui começa no compasso 25 e só finaliza no primeiro tempo do compasso 27, né? Eu vou apresentar um trecho também para vocês desse elemento. E para finalizar esta apresentação, eu quero falar de duas pesquisas que foram desenvolvidas em UFMG. Uma eu colaborei e outras foram minha pesquisa do mestrado, doutorado. A primeira, a partir do método prático e estudos completos para o contrabaixo do compositor brasileiro Lino José Nunes. E aqui vocês podem ver que foram os locais, alguns locais onde foi apresentada essa pesquisa. E, por outro lado, existe também a pesquisa do compositor argentino chamado Salvador Amato, que foi meu objeto de pesquisa no mestrado e no doutorado, e esses foram os locais onde eu apresentei essa pesquisa, tanto em congressos nacionais quanto internacionais. O método prático para contrabaixo foi um método que foi escrito em 1838 por esse contrabaixista e que era compositor também, Lino José Nunes. Esse método prático se encontrava na biblioteca Alberto Nepomuceno na Universidade Federal de Rio de Janeiro. E esse método chega a UFMG a partir de uma doação que foi realizada pelo diretor desse entonces da Escola de Música do UFRJ, o André Cartoso, para o professor de contrabaixo do UFMG, o professor Fausto Borém, e o que se inicia a partir dessa pesquisa foi o análise desse método para contrabaixo, que foi analisado a partir do grupo de pesquisa que vocês veem, que é Pérolas e Pepinos da Performance Musical, e que está agrupado o grupo de contrabaixo do FMG, e onde existem alguns elementos que se estudam aí do repertório tradicional e contemporâneo do contrabaixo, da formação de pesquisador a partir de bolsas de iniciação científica que se realizam a partir desse grupo de pesquisa. Existem também apresentações, como eu falei, e também o aprendizagem da música brasileira, que esse é o tópico que é desenvolvido a partir desse estudo desse manuscrito de Lino José Nunes, né? Então, o método prático para contrabaixo, ele apresenta a característica de que foram 7 leções, porém, a sétima está incompleta. E elas foram escritas a partir do chamado círculo de quintas, né? Usando, por exemplo, Dó maior e a relativa menor, Lá menor. Depois foi fazendo Sol maior e depois usando a relativa menor, que seria Mi menor. Depois usando Ré maior e depois a relativa menor, Si menor, e depois quando ia chegar a Lá maior ficou incompleto. O interessante desse método para contrabaixo é que naquela época, Lino, ele escreveu esse método para um aluno que ele tinha naquela época. E o método ficou incompleto porque o aluno desistiu de estudar contrabaixo e começou a estudar medicina. Então, é por essa razão que não tivemos um método completo até o dia de hoje. Analisando o método, os estudos práticos para contrabaixo de Lino José Nunes, observamos também que
eles não têm uma intenção totalmente didática. Me refiro à questão de técnicas específicas para o contrabaixo. Analisando a escrita que ele utilizou, são estudos que são bastante complexos e de um grau de dificuldade um pouco maior, um pouco acima de lo que seria um método específico para contrabaixo. Então, analisando as partituras, observamos que existen técnicas que fueron aplicadas para o ensino da literatura musical que existia naquela época. Ou seja, o estudo do repertório musical que se executava em aquele entonces, del 1830 ou 20, que é a questão do repertório operístico para o contrabaixo, né? Também o uso do repertório das marchas que também se executavam. E aqui tem um trecho específico que a gente pode fazer uma semelhança a algumas óperas, as óperas italianas, as óperas específicas que se executavam naquele entonces em Rio de Janeiro, como o uso de elementos declamados de articulação e de estilo, né? Vocês podem observar que aqui há uma nota que é repetitiva, ¿eh? Un grupo de 3 de 4 notas, y aquí existe una nota que ela va tomando una característica ascendente, por ejemplo, sol sostenido, la y la sostenido. Esa nota quiere representar que tem una conducción melódica, y esta otra tem outra conducción. Entonces podría decir que es un propio contrabaixo tocando duas voces, como representando algún tipo de emoción, algún tipo de característica, algo que es más leve, más tranquilo, y otra cosa que es más enérgico, que a partir de esa nota que va caracterizando una tendencia ascendente, ¿eh? Eu vou deixar um trecho eu executando essa passagem para vocês observar e compreender esse elemento estilístico. E por último, eu quero apresentar o que seria a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado e doutorado a partir das obras desse senhor que você vê na foto, que se chama Salvador Amato. Salvador Amato é um contrabaixista natural da cidade de Mendoza, Argentina, e que ele teve uma formação autodidata. Ou seja, ele foi uma pessoa que aprendeu sozinho a tocar esse instrumento, né? Ele vinha de família de músicos, sim. O pai era violoncelista e também tocava contrabaixo, porém, o pai dele faleceu muito cedo e praticamente não teve ensinamentos com ele, né? Então, ele aprendeu basicamente sozinho. E uma maneira que ele utilizou para aprender a tocar o contrabaixo foi tocando nas orquestras de tango e as orquestras de música popular, ou seja, orquestras que continham diferentes instrumentos, por exemplo, o bandoneon, o violão, tinha violino também, tinha instrumentos de sopro, mas era um pouco diferente do que essa orquestra sinfônica, não tem uma estrutura, a organização que existe na orquestra sinfônica era uma orquestra diferente. E aí Salvador Amato tocava contrabaixo e diversos tipos de músicas, música para filme, naquela época se tocava cine mudo, e aí as orquestras populares faziam essa música incidental. Também tocavam quando algum cantor específico de bolero, de música brega, de tangos, de milongas. Então, a formação dele foi basicamente na prática do instrumento. Naquela época, ele se volviu um virtuoso do instrumento. Não existiam muitos contrabaixistas naquela época, e mais ainda de ser um virtuoso. Então, ele se foi destacando no instrumento, e tanto assim que ele foi chamado para dar aula desse instrumento que ele aprendeu sozinho, que seria o contrabaixo.
Então, chegando nesses períodos da época de 1930 e 40, nasce na Universidade Nacional de Cuyo, la Cuyo, que inclusive é onde eu estudei e é por isso que eu conheço as obras desse compositor. Eh, Salvador Ambato se convierte en profesor de contrabajo da Cuyo, porque no existía profesor y se quiso crear un curso bacharel en contrabajo. Entonces, él es llamado para ser el profesor do instrumento. Porém, quando ele chega a ser professor, ele tem a dificuldade de poder ensinar as coisas que ele tem, porque primeiro porque ele não aprendeu a partir de métodos, não aprendeu a partir de algum professor que ele teve perto, senão ele aprendeu sozinho. Então, que é o que ele começou a desenvolver nesse período? Criar obras para o contrabaixo. E um repertório que é bastante amplo a partir da pesquisa que eu estou até o dia de hoje desenvolvendo, porque é muita coisa que foi descoberta. E existe um repertório extenso que inclui um método para contrabaixo, estudos para contrabaixo solo, 6 obras para contrabaixo e piano, uma obra para contrabaixo solo. Também se achou uma peça que foi para orquestra de cordas, a única peça de Amato que foi escrita que não foi escrita para o contrabaixo, e além disso tem uma obra incompleta, que é um concerto para contrabaixo, que deveria ser completado em breve. Então, a partir das pesquisas que foram desenvolvidas nestes últimos 6 anos, eu analisei parte do repertório para contrabaixo que escreveu Salvador Amato e consegui observar alguns elementos técnicos de ensino que ele utilizava para aplicar a pedagogia do instrumento. Por exemplo, vocês veem 2 técnicas específicas, como o glissando, a primeira que está em cima, e o segundo é o portamento, que é a partir de a ligadura entre uma nota inicial e outra nota final. E usando a referência de performances dos contrabaixistas, ex-alunos do compositor, eu consegui detectar algumas técnicas específicas que Salvador Amato utilizava. Vocês podem ver como esse contrabaixista, que foi ex-aluno dele, utiliza essa nota que seria lá a partir da primeira corda do contrabaixo e utilizando o análise de uma performance dele, eu consegui detectar que ele tocava sempre da mesma maneira, ou seja, utilizando a primeira corda do contrabaixo. Porém, em um manuscrito, isso não está explícito na partitura. Então, foi criado uma edição dessa partitura, que é o que se chama edição de performance, que é uma edição que explica como é que seria essa realização dessa técnica específica para a performance. Então, aqui existem algumas indicações como é que seria essa realização dessa técnica específica, a partir do uso da primeira corda do contrabaixo, como vocês podem observar, que está marcado com um número romano, o número 1, o uso do portamento a partir desse traço específico e a partir de um marcato que foi realizado fazendo uma acentuação nessa nota Ré. Vocês podem observar também que existe um parênteses entre essa nota. Isso quer dizer que esse foi um elemento que foi acrescentado na partitura. Isso não foi escrito pelo compositor, isso fui eu que acrescentei como uma forma de indicar como é que seria a realização dessa técnica para uma maior aprendizagem, para uma maior conseguir esse resultado específico dessa performance e essa realização pedagógica. Também é interessante observar como é que a escrita idiomática a vezes não permite clarificar algumas técnicas que são específicas do instrumento. Vocês veem aqui como foi utilizado um elemento que se chama improvisação livre que ele escreve, nessa obra chamada Malandro. Porém, não indica como é que seria realizada essa improvisação, se existe alguma técnica específica. Então, observando e realizando entrevistas a partir dos ex-alunos dele, eles explicitavam como é que seria essa realização a partir do uso de percussão do contrabaixo. Ou seja, seria bater no instrumento nas laterais e na tampa do instrumento para produzir sonidos de percussão, como se fosse o contrabaixo um instrumento de percussão.
Eso es llamado como técnicas extendidas de un instrumento, que son técnicas que no son habituales de ejecutar un instrumento y que no corresponden a la literatura original, tradicional de un instrumento. Es por eso que se llaman técnicas extendidas. Salvador Amato utiliza ese tipo de percusión que no está escrito en la partitura, porém a tradición oral indica cómo es que sería esa realización a partir de los exalumnos de él. Nos relatan que Salvador Amato se inspiró en un instrumento típico de la música folclórica argentina llamado bombo legüero, que ustedes ven aquí escrito. Como sugestión de performance para las personas que no conocen o estilo o la forma de ejecutar esa música folclórica llamada malambo, ustedes pueden observar que fue escrito un tipo de improvisación que es realizada na percussão dessa música chamada malambo. Eu vou deixar um exemplo de uma performance que eu realicei esse tipo de... Uma coisa que é importante falar acerca das obras de Salvador Amato es que él creó algunas técnicas extendidas de sus instrumentos que no son muy observadas en la literatura do contrabaixo. Aquí observamos cómo existe una técnica extendida llamada ricochet, hammer-on y pull-off. Son tres técnicas que están combinadas en relación al uso do técnica do arco que se llama ricochet, que vería de ricocheado, que sería jogar o arco y saltar ele de un local específico. Y después de dos técnicas de pizzicato que son específicos, que sería o hammer-on, que é uma técnica que vem do baixo elétrico, que seria martelar a nota, né? E aí, a última técnica que também vem do baixo elétrico seria pull-off, que seria pular a nota, ou seja, beliscar a nota que foi martelada para criar esse som. E a partir desses fotogramas, vocês percebem um movimento que foi realizado pelo contrabaixista para a execução. Aqui seria como seria a realização dessa escrita dessa técnica, que não estava muito, não estava especificamente escrita claramente no manuscrito. Vocês veem que a técnica apresenta como é que seria o uso do hammer-on e pull-off, e também indica o uso de dedilhados específicos a partir do uso extenso na primeira corda do contrabaixo. Otro procedimiento metodológico y de pesquisa que fue realizado en las obras de Salvador Amato fue el uso de arranjos, o sea, arranjar músicas que fueron originalmente escritas para otra instrumentación. Aquí ustedes pueden observar cómo el vals romántico de Ana, que fue escrito para orquesta de cordas, fue adaptada la melodía para que sea ejecutado para el contrabajo solista y para orquesta de cordas, como que si fuese un solista, que sería el contrabajo, y el acompañamiento de cordas. Eso fue realizado específicamente para incluir esa obra en el repertorio contrabajístico de Salvador Amato y así generar un repertorio completo de todas esas obras que sean vinculadas para el contrabajo. Aquí pueden ser observadas algunas sugestiones de hilhados y ligaduras do vals romántico de Ana sobre a adequação dessa música para, para a linha de um contrabaixo solista e orquestra de cordas. Eu vou deixar um trecho de como que ficou a realização dessa música para contrabaixo solista e orquestra de cordas. Como conclusão, podemos observar que as práticas de performance de uma partitura se podem observar a partir primeiro do análise de uma partitura. Como você analisa essa partitura, você pode ter resultados como, por exemplo, observar gêneros folclóricos
modificações da partitura, você pode estudar a caligrafia do compositor, como ele escreveu, se existem dedicatórias, se existem algumas alterações no tempo, né? E também se existe o uso da escrita idiomática, onde você pode detectar técnicas estendidas no instrumento, né? Também o análise de uma audição, de uma gravação dessa performance, dessas partituras, você pode detectar a tradição oral que existe dessas músicas, no caso específico da Salvador Amato. Você pode estudar performances específicas, por exemplo, como apresentei na obra de Fábio González Zuleta, que é uma música que foi uma gravação histórica, que foi realizada em 1962, 2 anos depois da música fosse escrita. Você pode observar também alterações de andamento que pode ter uma música, ou alterações de articulação que pode detectar. E também o análise de vídeo pode apresentar a tradição oral de técnicas, como eu já tinha falado anteriormente, na análise da partitura. Você pode apresentar também o gestual, o planejamento de uma performance, e também se podem observar alterações de andamento e de articulação detectadas nas obras. Então, como consideração final, e deixando uma foto desse contrabaixo para crianças, é porque a pesquisa em música permite você ter uma maior visão de lo que seria as técnicas de performance do instrumento. Então, auxilia na experiência profissional quanto performance e no desenvolvimento de pesquisas que envolvam tanto a música erudita quanto popular, e permite também um trabalho paralelo que é somente tocar, que é o trabalho de pesquisa, que isso pode ser complementado e que não é separado ou é algo apartado de lo que é a nossa área da performance. Que isso pode ser realizado a partir de artigos, a partir de trabalho e conclusão de curso, a partir de dissertações, de teses também, e edição de partituras que se podem ser realizadas a partir do estudo de manuscritos e de obras para o instrumento. Eu gostaria de deixar as referências também dos alguns trabalhos que eu expliquei hoje. Vocês podem observar aí. E, bom, finalizando, eu queria agradecer novamente o Projeto Viva Música e a coordenadora Luciana Monteiro pelo convite para apresentar parte das pesquisas que eu tenho desenvolvido com relação à escrita idiomática do contrabaixo. Eu queria deixar também o meu e-mail, se alguém quiser tiver alguma dúvida, alguma curiosidade em relação a essas pesquisas e a outras com relação ao contrabaixo acústico. Y en español quería decir muchas gracias a todos vocês por estar asistiendo a esta palestra. Espero que estén todos bien con relación a pandemia y fico a disposición para que vocês precisen. Muchas gracias y tomara que podemos encontrar en otra oportunidad.